bancada de porcelanato. E aí, será que vale a pena mesmo? O que você acha? Tem gente que fala que é o máximo, que porcelanato é o mais barato, que tem muito mais opção, que é muito mais resistente, mas aí tem gente também que fala que o melhor mesmo são as pedras naturais, porque não vão lascar, que o porcelanato lasca à toa, que é muito difícil instalar, que sempre vai dar problema. Você tem algum tipo de dúvida em relação a isso? Você quer saber qual que é a melhor opção para você colocar no seu projeto ou na sua obra? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre bancadas de porcelanato. A gente que é profissional de arquitetura, de construção, muitas vezes a gente fica perdido no meio de tanta informação que é desencontrada nesse nosso mercado, não é verdade? Quanto mais no início de carreira a gente tá, mais complicado isso se torna, porque a gente não sabe muito bem em quem acreditar. E esse vídeo é para te contar todos os segredos das bancadas de porcelanato. Quais são as vantagens, se dá mesmo para usar em qualquer bancada, se é melhor do que as pedras naturais, se não, como é que faz para instalar, quais são os cuidados que você tem que ter na hora da instalação, com a manutenção, quais são as bases que você precisa utilizar, quais são os tipos de cuba possível, enfim, vou falar tudo, todos os prós, todos os contras das bancadas de porcelanato para você poder realmente orientar bem os seus clientes e fazer as melhores escolhas nos seus projetos a partir de hoje. Então, simbora que a gente já vai começar. Mas antes, se você quer realmente saber tudo sobre bancada de porcelanato, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações, o sininho para você receber todos os avisos e não perder nadinha aqui no nosso canal. Bom, o porcelanato, ele é hoje um dos queridinhos aí da decoração e dos acabamentos. E realmente tem muitas vantagens e pode ser utilizado aí de várias formas. Além de piso, ele também vem sendo utilizado nas bancadas da cozinha, nas bancadas dos banheiros, nos lavabos, nas lavanderias, em mesas de refeições, em nichos e várias outras coisas. E um dos motivos dele ser tão utilizado assim é que não importa o estilo de decoração que você vai usar no seu projeto, você sempre vai encontrar um porcelanato que vai combinar com ele. E tem também a questão do preço. O porcelanato ele tem um ótimo custo-benefício e costuma ser mais barato em termos de metro quadrado do que as pedras naturais, como um granito, um mármore, e dependendo da pedra, o porcelanato pode ser até mais resistente. Mas calma aí, porque nem tudo são flores e eu ainda vou te contar os podres do porcelanato. É só você assistir até o final e você vai saber toda a fofoca, combinado? Então, existem alguns tipos diferentes de porcelanato e a escolha do melhor tipo vai depender do uso e, claro, da decoração que o seu cliente quer. Os porcelanatos mais comuns são o esmaltado, o polido, o acetinado e o técnico, que é também conhecido como o de massa única. O porcelanato esmaltado, como o nome já diz, ele tem um esmalte por cima e essa superfície ela tem uma graduação em relação ao nível de resistência ao desgaste. Esse índice ele se chama PEI, e vai de 0 a 5, sendo o número 5 mais resistente. Mas o esmaltado não significa que ele seja necessariamente brilhoso. Pode ser brilhoso, mas também pode ser fosco, pode ter uma textura, tem várias opções. Além do esmaltado, temos também o porcelanato polido, que é um dos mais utilizados para fazer bancada. Esse sim, ele é bem brilhoso porque ele recebe um polimento ali no final da sua produção. E eu particularmente acho o porcelanato polido bem feio de uma maneira geral. A melhor opção, na minha opinião, é o porcelanato acetinado, que ele é mais fosco, ele fica mais elegante. Só que essa escolha entre usar um porcelanato mais fosco ou mais brilhoso, ele vai depender de muitas coisas, né? As escolhas de decoração, do projeto, o gosto do cliente. Só cuidado para não usar brilho demais, então se você puder escolher aí, prefira sempre os acabamentos mais foscos. Se você for usar um porcelanato brilhoso numa bancada, por exemplo, você pode contrapor ali com um piso mais fosco, um revestimento mais neutro nas paredes, e aí não vai ficar esse tanto de brilho, não vai ficar tão cansativo e até mesmo meio brega. Eu, inclusive, já falei sobre escolhas que fazem o seu projeto ficar brega em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui para você, tanto no card quanto na descrição. Tá? Mas o melhor porcelanato para fazer bancadas é aquele que a gente chama de porcelanato técnico, que também é conhecido como massa única, toda massa, enfim, tem vários nomes aí no mercado. Esse porcelanato, ele é feito de uma massa única mesmo, então ele não recebe uma
textura por cima como os outros, ele é todo por igual. Então isso é bom porque um dos grandes problemas, talvez o maior dos problemas de fazer uma bancada com porcelanato é o acabamento. Então pronto, eu já comecei a dar um spoiler aí dos podres, mas depois eu volto nesse assunto. O acabamento numa bancada de porcelanato é algo que precisa ser feito aí com muita atenção, com muito cuidado, com muito capricho. Se a lateral do porcelanato ficar aparecendo, ou se tiver alguma trinca que fique mostrando ali o biscoito, que é essa parte da massa, vai ficar muito feio. Então, se você puder escolher um porcelanato do tipo técnico para fazer as bancadas, é muito melhor. O problema é que ele tem menos opções de texturas, esse tipo de porcelanato, e nem sempre é fácil de encontrar na cor que você quer. Mas se esforça aí, vai por mim, vale a pena. Senão, cedo ou tarde, você vai lembrar de mim lá na frente quando tiver com a bancada cheia de quina quebrada, tá? Se você não for usar um porcelanato técnico, pelo menos escolha um que tenha o fundo mais acinzentado, porque eles absorvem menos água do que aqueles que têm o fundo mais avermelhado. Como é uma bancada, geralmente pode ter água. Quanto menos água ele absorver, melhor para a durabilidade. Mas seja lá qual for o tipo de porcelanato que você escolher, sempre escolha o retificado, porque ele vai disfarçar ao máximo qualquer emenda e vai deixar o acabamento mais bem feito. O retificado é aquele que tem as bordas bem retinhas, não é aquela coisa abaulada. Outra característica dos porcelanatos é que mesmo com esses que têm um fundo mais avermelhado, eles ainda são bastante impermeáveis, tá? Mas não é que eles servem para impermeabilizar uma laje, por favor, até porque a água ela passa pelas frestas, pelos encontros ali. E se você quiser saber mais sobre impermeabilização, assiste depois um vídeo que o Alex gravou sobre impermeabilização de lajes. Eu vou deixar o link aqui no card na descrição para você ver. Acontece que o porcelanato ele não costuma manchar, como pode até acontecer com pedras naturais. Algumas pedras são mais porosas, então naturalmente elas vão absorver água e podem acabar manchando. Alguns mármores, por exemplo, eles nem são recomendados para usar em cozinhas, porque são mais porosos do que outros materiais. Por exemplo, um granito, um quartzito, que tem uma tendência a ser mais resistentes. Mas todos os materiais naturais, eles precisam receber uma camada de impermeabilização para proteger. E essa impermeabilização ela precisa ser feita todos os anos para garantir que não manche e que você tenha a melhor performance do material. Se você quiser saber tudo sobre granito, até para você poder comparar os benefícios deles com os do porcelanato, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui no card na descrição, que lá eu te ensino tudo sobre como escolher o granito certo para suas bancadas. Outra vantagem dos porcelanatos é que eles são bastante resistentes ao impacto e por isso eles são muito bons para pisos e revestimentos. Só que como as peças são bem fininhas, quando a gente usa numa bancada, a gente tem o problema das quinas, que eu até cheguei a comentar antes. E além disso, os porcelanatos são resistentes ao fogo. Como ele é produzido com fogo, então isso é um ponto bastante positivo. Você pode colocar uma panela quente em cima, que provavelmente você não vai ter problema. Em relação à limpeza, ele também é muito tranquilo, porque são muito fáceis de limpar, basta você orientar aí o seu cliente a usar algum produto que seja específico para porcelanato, que seguramente você não vai ter problema com isso. Só que agora chegou o momento de falar os podres, né? Vamos falar então da hora da fofoca, vamos falar das desvantagens do porcelanato. Então eu separei 3 principais desvantagens para te apresentar em relação às bancadas, né? Esse ponto aí bem delicado. A primeira é a dificuldade para se conseguir um bom acabamento. A segunda é o fato deles não serem autoportantes. E a terceira é essa facilidade que ele tem de lascar nas quinas. Eu já falei um pouco sobre a necessidade de ter uma mão de obra extremamente caprichosa e qualificada para trabalhar com porcelanato. E nem é só para as bancadas não, é para qualquer uso. A não ser no caso daquele porcelanato técnico, o tipo massa única, em toda junção de 90 graus as peças elas precisam ser cortadas em meia esquadria, aquele 45 graus, com muito cuidado, para que justamente o biscoito não fique aparecendo. Esse corte ele precisa ser bem feito e ele tem que ser feito com o equipamento adequado. Então achar uma mão de obra qualificada que realmente saiba trabalhar com o porcelanato é o seu primeiro desafio. E aí, ainda falando sobre o acabamento, também é importante você procurar fugir das emendas.
Então até tem umas peças de porcelanato gigantes, que são as lastras, disponíveis aí no mercado. Mas nem sempre você vai encontrar na cor, na textura que você quer, e geralmente elas são bem mais caras e podem ser até mais caras do que pedras naturais. Então pode ser que não seja viável para o seu cliente. E o que você pode fazer para disfarçar, né, caso você precise ter uma emenda, mais de uma peça, é colocar essa emenda bem na divisão entre uma área seca e uma área molhada, ou em alguma mudança, né, alguma transição ali daquela bancada, porque aí aquela junta vai ficar quase imperceptível. E é por causa dessa necessidade de uma excelente mão de obra que as bancadas de porcelanato acabam ficando mais caras do que as de granito ou de quartzito, por exemplo. Eu sei que eu te falei que o porcelanato é mais barato do que as pedras. E ele é mesmo se você olhar apenas o preço do metro quadrado do material, de uma forma isolada. Mas o que vai encarecer, nesse caso das bancadas, é a mão de obra. E aí, no final, o serviço como um todo vai ficar mais caro. Então, a segunda desvantagem que o porcelanato tem é o fato delas não serem autoportantes. Isso significa que, por elas serem bem mais fininhas, elas vão precisar de uma estrutura interna de sustentação. Uma coisa que não acontece geralmente com as pedras naturais. Então, uma das opções para a sustentação das bancadas é usar mãos francesas. Mas aí você precisa colocar um outro porcelanato mais barato, ou até mesmo uma ardósia, por exemplo, ali uma pedra mais barata, entre a mão francesa e o porcelanato. Também pode ser utilizadas placas cimentícias, pode ser feita uma base de alvenaria e você também pode apoiar a bancada direto na marcenaria. Mas de alguma forma você vai precisar colocar alguma estrutura para poder dar sustentação para essa bancada. E essas desvantagens, elas são até contornáveis. Se você comprar um porcelanato técnico ou tiver uma mão de obra realmente boa, fizer uma base para sua bancada, você vai resolver. Agora, o problema mesmo são as trincas. Isso daí é quase impossível você fugir. E não tem como resolver depois que elas acontecem, só trocando a peça. Porque justamente por ser muito fininho, qualquer batidinha ali nas quinas, qualquer panela mal colocada, qualquer coisa que vai cair, que vai bater nas quinas, vai fazer essa cobertura lascar e vai deixar a parte da massa aparecendo. Aí você me pergunta, Rafa, mas e se for porcelanato técnico? Não tem problema, porque é da mesma cor. Mais ou menos, né? Porque ainda assim você vai conseguir ver que tá quebrado ali, né? E não tem o que fazer. Então, antes que os defensores do porcelanato queiram me cancelar, eu quero já deixar claro para vocês que eu já fiz várias bancadas de porcelanato e eu vou fazer de novo se os meus clientes pedirem, porque eu tô aqui para servir. Mas eu sempre alerto os meus clientes para que eles entendam esses poréns e que eles escolham os materiais das casas deles conscientes dos prós e contras. Mas eu, Rafa, se eu puder, eu prefiro as pedras. Já falei, inclusive, sobre isso num vídeo, que a bancada de porcelanato é uma das coisas que eu não faria na minha casa. Vou até deixar o link do vídeo aqui e também na descrição para você assistir depois. Por fim, a última coisa que a gente precisa falar sobre as bancadas de porcelanato é em relação às cubas. Quanto a isso, não tem muito mistério. Você pode fazer uma cuba esculpida, você pode usar qualquer um dos modelos disponíveis no mercado de louça, não tem problema nenhum. A cuba esculpida, ela vai dar um pouco mais de trabalho para fazer, porque você precisa, inclusive você vai ter que avisar o cliente que ela é mais difícil de limpar, porque tem aqueles cantinhos, e isso pode ser um problema ali no dia a dia. Mas ainda assim, se ele quiser, você pode dar sequência. Só não esquecer de sempre fazer aquele corte em diamante para poder direcionar a água para o ralo. Mas se a cuba for de outro modelo, por exemplo, de louça, é só você encaixar e cuidar desse acabamento sem nenhum problema. Pois é, eu preciso confessar que eu adoro e eu uso bastante porcelanato nos meus projetos, mas eu realmente não sou fã de usar ele nas bancadas. Mas tá aí, tudo que você precisa levar em consideração e apresentar para o seu cliente na hora de escolher o material para fazer as bancadas. Então, a partir de agora, você vai ter essa segurança, para poder escolher o material correto para as bancadas com tranquilidade de que você está fazendo a coisa certa para o seu cliente. Agora é a sua vez de me contar. E aí, você gosta de bancada de porcelanato? Você usaria nos seus projetos, com seus clientes? Você já teve alguma experiência ruim? Comenta aqui que a gente quer saber. Esse é um ambiente aí para a gente trazer muitas ideias e muitas experiências de vocês. E se esse vídeo foi útil, te ajudou de alguma forma, ajuda a gente também, deixa
seu like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu e o Alex, a gente segue trazendo conteúdos úteis, que são frutos dessa experiência, desse dia a dia no nosso escritório, na nossa construtora. Então aproveita e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Bora!